Bom dia, irmãos. Graça e paz de Jesus a todos, amém? Graças a Deus por isso. É um grande privilégio nos reunirmos para juntos adorar o Senhor, nosso Deus. A Ele a honra, a glória e o louvor. Feche seus olhos, vamos ao Senhor em oração, pedir para que Ele esteja entre nós e se agrade de tudo aquilo que iremos fazer aqui nesta manhã. Nosso Deus é vivo, Ele está entre nós, Ele age no meio da sua igreja. Então se apresente diante desse Deus que nos sonda e nos conhece. Aquieta o seu coração, permita que o Espírito de Deus possa te sondar, permita perceber o amor de Deus por você. Ele é bom, provai e vede que o Senhor é bom. Ó Senhor, nosso Deus, nosso bondoso e amoroso Pai, é por meio de Jesus que nós nos achegamos a Ti nessa manhã, com o coração aberto na expectativa daquilo que o Senhor fará. Os nossos olhos, Senhor, estão colocados em Ti, porque Tu és o nosso alimento, Tu és o pão que mata a nossa fome, Tu és a água da vida, a água que mata a nossa sede. Nessa manhã, Senhor, nós queremos Te pedir que o Senhor possa nos ajudar por meio do Teu Espírito a Te prestar o perfeito louvor, uma perfeita adoração. Nós Te suplicamos que o Teu Espírito possa levar cativo a nossa mente, todo o nosso ser, a Tua presença, que possamos acolher, ó Deus, a Tua palavra em nossos corações nessa manhã, para que essa palavra seja a rocha firme sobre a qual os nossos pés vão de caminhar com segurança. Fala conosco hoje e nos ajuda a falar contigo, Senhor. É a oração que nós Te fazemos. Oramos assim por causa do Seu Filho amado Jesus, a quem honra e glória, hoje e sempre. Amém. Amém. Irmãos, vamos fazer a nossa primeira leitura dessa manhã. Hoje nós vamos sair um pouco fora do nosso roteiro de estudos. Nós vamos ler a primeira carta de João, primeira epístola de João, no capítulo de número 3. João escreveu o Evangelho, e também escreveu 3 cartas mais o Apocalipse. Então aqui nós vamos ler a primeira epístola dele, primeira epístola de João, capítulo 3. Nós vamos ler o verso 1, o verso 2 e também o verso 3. Amém? Todo mundo achou? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de seus filhos. E o que de fato nós somos? Mas quem pertence a esse mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Amados, já somos filhos de Deus, mas ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todos que têm essa esperança se manterão puros, como também Ele é puro. Amém? Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Bom dia, irmãos, tudo bem? É bom vê-los novamente, é bom demais. Vamos lá às nossas comunicações. Vou dar
prioridade aos destaques, hoje nós faremos um culto em termos de tempo um pouquinho menor, em função de tudo que tem acontecido na nossa cidade, né? Essa é uma preocupação da liderança da igreja e nós vamos observar. Aliás, já por falar nisso, nós queremos tranquilizar todos vocês que estão aqui, também aqueles que nos assistem, que nós estamos muito atentos a todo o movimento dessa pandemia que está acontecendo na cidade. Então, nós estamos agindo com o máximo de responsabilidade e cuidado, tá bem? Então, fiquem tranquilos, observem aí nas redes sociais e também no seu WhatsApp, que você vai estar sempre recebendo um comunicado da igreja com as nossas orientações. Além do cuidado que nós estamos observando das autoridades, nós também estamos sob intensa oração, né, pedindo ao Senhor que nos livre desse tempo tão terrível, tá certo? Nosso grupo de oração continua reunindo segunda, quarta e sexta, sob os cuidados da nossa irmã Vilma, então você pode participar. Olha ali, que linda que está a nossa cesta cheia. Às vezes ela esvazia, às vezes ela enche, mas isso é porque está sendo distribuído com as pessoas que precisam. Então, muito obrigado a você que continua ofertando, tanto ali nos alimentos não perecíveis, produtos de higiene e limpeza, mas também com os dízimos e ofertas, né? Nós agradecemos porque os nossos irmãos continuam sendo fiéis e isso nos permite continuar trabalhando com intensidade. Então, muito obrigado. Quando nós estivermos cantando, aqueles que estão aqui presentes terão a oportunidade de trazer o seu dízimo e também a sua oferta no Gasofilaço. E por falar em Gasofilaço, nós estamos em campanha de missões mundiais e você pode ver que tem um Gasofilaço pequenininho feito ali em cima do grandão. Está aqui à minha esquerda. Então esse pequeno é para colocar as ofertas direcionadas a missões mundiais. E o grande, as ofertas e dízimos, as ofertas alçadas, né? Lembrou, Felipe? Não é? Felipe, que é participante da Igreja Batista desde pequeno, lembra desses termos, né? Que a gente usava muito. Então, as ofertas alçadas, bonita, né? Ali também os dízimos, ok, pessoal? Lívia também lembrou, né, Lívia? Até o Dielso, que é mais novo, ali, aquela figura simpática ali junto com a Keila, são sobrinhos meus, 2 meninos jóia que estão nos visitando, devem lembrar, né? Esse domingo, primeiro domingo do mês, hoje é o primeiro domingo, vocês estão lembrando? Normalmente nós teríamos a ceia ágape, já tem 1 ano, hein, pastor? Já fez 1 ano que nós não conseguimos nos reunir presencialmente ali, e aí a gente não está podendo comer aqueles biscoitos e bolos gostosos que o pastor passa a noite toda fazendo para nos oferecer, né? Mas isso vai voltar, até o Paulinho vai cozinhar, pastor. Então é um tempo muito gostoso para você que nos visita, que a gente faz todo primeiro domingo do mês, a gente ora junto, a gente come junto e depois a gente realiza também a ceia naqueles moldes tradicionais. Nós interrompemos esse processo em função da pandemia, presencialmente, e hoje, especialmente, nós vamos fazê-lo às 19 horas de forma online. Então, você vai preparar o cálice, vai preparar o suco de uva, vai preparar o seu pão, e nós vamos ter um tempo diante de Deus nos lembrando da morte e da ressurreição do nosso Cristo, tá bem? Hoje, às 19 horas, você vai receber pela linha de transmissão um link para você acessar, ok? No próximo domingo também nós teremos assembleia ordinária. Então é um tempo que os membros da igreja estão convocados e vocês que nos visitam são nossos convidados para ver como que a gente administra de forma transparente os recursos, sejam eles humanos ou financeiros aqui na nossa igreja. Então domingo que vem o nosso culto, da Assembleia Ordinária. Também nós teremos no próximo sábado, e aí eu estou convocando todos os jovens e adolescentes a partir de 13 anos, para o nosso primeiro encontro presencial esse ano. Né? Então vai ser sábado que vem, às 19 horas, aqui na igreja. Você é nosso convidado. Espero vê-los, ok? E creio que um último lembrete, né? Porque algumas coisas vão mudando e as datas comemorativas da Igreja Batista, o calendário, né, porque
os batistas têm um calendário próprio de comemoração de datas específicas. Então, normalmente, no primeiro domingo do mês, nós comemoramos o dia da esposa do pastor. E como nós temos em alta estima a esposa do nosso pastor, nós não vamos nunca nos esquecer dessa data. Porém, você não vai receber uma homenagem hoje, Vivi, porque, por tradição, a nossa igreja sempre comemora o dia da esposa do pastor junto com o dia do pastor, que é no mês de junho, tá bem? Então, por isso, hoje, eu estou esclarecendo, porque algumas pessoas questionaram, né? Mas a igreja não vai homenagear? E aí quase bate na gente, Vivi, tá vendo como você é querida? Mas a gente não está fazendo isso porque nós sempre fizemos, assim como várias outras igrejas aqui de Belo Horizonte, junto com o dia que a gente comemora o dia do pastor, ok? Eu creio que são esses. Vamos louvar, Nívia. Hoje é com a Nívia e a sua equipe. Que a graça e a paz do Senhor estejam com os irmãos nessa manhã. Vamos louvar ao Senhor. Vou convidar a igreja para se colocar de pé. Quando eu era pequena, eu ouvia, tem pouco tempo, que a gente canta melhor quando fica de pé. Eu vou ler com os irmãos um pequeno trecho. Eu acredito que seja o menor salmo da Bíblia. É o Salmo 117. Ele diz assim: louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor, leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Esse versículo que disse, porque imenso é o seu amor, leal por todos nós, falou muito comigo essa manhã. Por esse tempo que nós estamos vivendo, de incertezas, mas a gente tem a certeza de que o amor do Senhor por nós é leal e que a fidelidade dele é para sempre. Por isso eu quero convidar você a louvar ao Senhor. Vamos cantar o Hoje é Tempo de Louvar a Deus? E é um cântico antigo e muitos conhecem. Hoje é tempo
Glória a Deus, porque podemos louvar e exaltar o nome do Senhor. E agora eu quero convidar, esse é o momento da igreja, é você que veio preparado para entregar o seu dízimo, a sua oferta. Nesse momento, no casofilácio maior, e o menor é para a oferta de missões. Nós estamos em missões mundiais e o tema é Viva o Poder de Transformar. Então esse é o tempo de orarmos, claro que todo ano, mas de lembrarmos dos missionários que estão por todo o mundo, levando a palavra do Senhor e ofertar também. Então você pode ficar à vontade nesse momento para fazê-lo. Vem o Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor, minha vida. Vem o Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Pois para te adorar, Pra te adorar, foi que eu nasci, compra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. pois para te adorar, Pois pra te adorar foi que eu nasci, cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. para te adorar foi que eu nasci. Esse é o nosso propósito de vida. E é algo que nós vamos continuar fazendo na glória. Porque não vamos ter mais mensagem, não vamos ter outras coisas, mas nós vamos cantar com os anjos. E essa é a nossa maior alegria. Estamos vivendo aqui, mas estaremos juntos com o Pai. E nesse momento eu também quero lembrar dos aniversariantes do mês, da semana, né? Que nós costumamos orar por eles. Então você que faz aniversário, eu não tenho aqui a listinha de quem está fazendo essa semana. Mas nós vamos estar orando pelos aniversariantes dessa semana. Se coloque diante do altar do Senhor nessa hora e ofereça a Ele a sua oração, o seu coração como oferta de amor nessa manhã. Dizendo, Senhor, a minha vida eu entrego no teu altar para fazer o teu querer e a tua vontade. Ó Senhor, obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado porque acordamos e podemos estar aqui juntos para exaltar e bendizer o teu santo nome, ó Deus. Recebe nosso louvor como cheiro suave no teu trono da graça. Ó Pai bendito, aceita este culto que oferecemos a ti. Peço que seu Santo Espírito fale aos nossos corações através da palavra. Esteja conosco durante todo esse dia. Abençoe os aniversariantes desta semana. Esteja com cada um, Senhor, derramando das tuas
bênçãos e da tua graça sobre a vida de cada um. É o que nós te pedimos e agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós ainda vamos ter dois momentos muito especiais antes de ouvir a voz do Senhor. O primeiro deles, eu gostaria de chamar aqui à frente o nosso irmão Lucas, a nossa irmã Esther. Esses dois irmãos missionários estiveram no mês passado, ali pertinho, ali de Mineiro, no Piauí, construindo os parquinhos e fazendo muita coisa boa. Eu gostaria que eles agora compartilhassem um pouquinho com a igreja como foi essa experiência de poder servir ao Senhor e servindo também ao próximo. Vamos ouvi-los. Bom dia, irmãos. Boa noite. Já que ninguém está respondendo bom dia, só pode ser noite, né? Tenta de novo, Esther. Boa noite. Não, sou o outro. Bom dia. Ah, muito obrigado. Bom dia, gente. Pode ir, Esther. Bom, como o pastor já disse, né, a gente fez uma viagem missionária há pouco tempo. A maioria dos irmãos sabe, porque vocês ajudaram a gente aí, né, comprando almoço, dando oferta, e a gente agradece muito a cada um de vocês por ajudar a fazer isso possível. A gente foi para o Piauí, para um lugar que chama Colônia do Gurgueia. Ele é quase uma vila de tão pequeno, né? Não tem nem no mapa se procurar. É bem pequenininho mesmo, e aí a gente foi lá para construir um parquinho e ajudar a missionária que está lá, a missionária Simone e o pastor Cosmo, que eles estão lá e a gente vai ajudar. E aí a gente veio hoje para mostrar rapidinho um pouquinho de que vocês ajudaram a fazer acontecer. Você põe a foto pra gente, Jennifer, por favor? Essa é a igreja onde a gente foi. Ixi, ficou ruim de ver. Mas dá pra ver que dá pra ver que tá em construção. Essa é a igreja do lugar onde a gente foi ajudar, do missionário e da pastora lá. Ó, o contrário. Da missionária e do pastor, que eles estão construindo, inclusive com a ajuda de franceses. São franceses que fazem um projeto voluntário assim como nós, e eles estão indo lá para construir essa igreja. E é uma igreja muito grande, porque a cidade toda só tem 6.000 habitantes. Então, para uma igreja desse tamanho, cabe metade da cidade dentro da igreja. E a gente foi lá para construir logo ali do lado o parquinho. E nós somos uma equipe de 8 pessoas. Tinha eu, minha irmã, mais 2 primos meus que estão aqui. Graças a Deus a gente teve esse prazer de fazer esse serviço ao Senhor em família. Então, metade da equipe já era família, então não teve como ter problema. A gente não brigou. Foi uma equipe muito, muito alegre, muito risonha, que não tinha nenhum problema. E a gente vai só mostrar para vocês umas fotinhas de como a gente ficou. Essa é a nossa equipe, né? Não tinha só a nossa família, tinha também a líder, que é a Esther, o Bernardo, o Davi, o Neto. O Davi e o Neto, eles já são adultos. O Davi tem 68 anos e ele foi para servir também, para poder construir as coisas, para vocês poderem ver que, tipo assim, a idade não vai te parar de fazer nada, porque ele estava lá e ele que fez a maioria dos cortes das madeiras e de tudo. E um pouquinho da igreja lá, porque a igreja mesmo, de membros da igreja, eles têm uns 10 a 12 membros. Então, foi a igreja toda no dia da nossa inauguração, e aí tinha umas crianças que foram participar e tal. E é bem interessante que ali no fundo, dá para vocês verem uma parte branca, era ali que a igreja se reunia. E agora eles estão indo para esse templo grande que está sendo construído. E a gente teve esse prazer de poder fazer esse trabalho. E esse projeto de expedição é um projeto que a gente vai para ajudar algum missionário que já está no campo. E a gente vai lá para poder auxiliá-los construindo um parquinho, para eles poderem ter um meio de acessar as crianças da região e tal, para a missionária poder fazer um trabalho com eles, poder trazer essas crianças para Jesus. Então foi isso que a gente foi fazer lá. E o legal é que isso não atinge só as crianças, porque, por exemplo, teve uma hora que eu estava lá pintando e era na frente da estrada isso, né, o parquinho. E aí parou um cara numa moto e falou assim: "Ô, aqui, muito obrigada pelo que vocês estão fazendo. A nossa comunidade precisava muito disso,
muito obrigada. Que dia que vai ser o culto? Você sabe que horas que é? Para poder ir também para a igreja. Então, assim, esse parquinho, ele não atinge só as crianças, ele atinge as famílias, ele consegue fazer com que mais pessoas possam ser levadas a Cristo. E é por isso que a gente faz ele, para mostrar o amor de Deus, né? E a gente só queria compartilhar com a igreja e agradecer mesmo por todo o apoio de vocês, pra gente ter conseguido chegar lá, conseguido terminar o parquinho, mesmo nesse tempo todo difícil, né? A gente sabe que não tá fácil para ninguém, mas a gente conseguiu ir e a gente conseguiu colocar, a gente via debaixo da máscara assim a bochecha subindo no rosto de cada criança que estava lá. Então, muito obrigado pela ajuda de vocês e fica o convite para participarem de um próximo projeto com a gente, que qualquer um pode fazer, se você tendo 68 anos ou tendo 15 anos, todo mundo consegue fazer. Então, muito obrigado, Igreja Batista Betel, por ter ajudado a gente a chegar no Piauí. Muito obrigada. Muito bem, Lucas e Esther, fique aqui. Vamos orar, irmãos? Vamos ficar em pé? Queria chamar os dois jovens que foram também em Piauí. É sempre importante a gente orar por essa turminha, porque acho que Esther estava mandando uma indireta para mim quando ela falou dos velhos continuar trabalhando. Mas vou te perdoar nesse caso, viu, Esther? Mas vamos orar pedindo ao Senhor que envie trabalhadores para a sua seara, né? A seara está branca, mas os trabalhadores são tão poucos, né? Então, que Deus continue abençoando, fortalecendo a vida de vocês, para que vocês continuem nessa caminhada. Vamos estender nossas mãos, vamos orar. Ó Senhor dos altos céus, nós te damos graças, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Assim, nós sabemos que no final de todas as contas é o Senhor quem faz, é o Senhor que provê os recursos, é o Senhor quem vocaciona, é o Senhor quem envia, é o Senhor que dá a inspiração, o talento. Louvado seja o teu nome. Nós te damos graças a Deus por essa obra que foi feita ali no Piauí. Ó Deus, que aquela comunidade seja impactada, ó Deus, muitos e muitos anos, que essas obras sejam lembradas, mas que sobretudo o teu nome seja dignificado e honrado ali naquele lugar. Toma a vida desses jovens nas tuas mãos, Senhor, cada um deles, com seus sonhos, com seus projetos, mas que sobretudo os sonhos e os projetos deles possam se inclinar diante da sua vontade, para que, ó Deus, eles discernam a sua voz e continuem a obedecê-la, Senhor. Que esses jovens gastem toda a sua energia, toda a sua vida e todo o seu talento para a tua própria glória. Esse é o nosso desejo para eles. Oramos assim no nome de Jesus. Amém, 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 amém. Obrigado, gente. Deus abençoe. Amém, graças a Deus. Irmãos, nós ainda vamos ter um outro momento muito especial aqui na vida da nossa igreja. E talvez os momentos mais deliciosos, quando a gente tem o privilégio de apresentar um bebezinho ao Senhor. Então quero chamar aqui à frente agora a Ayla e o Marchione, a pequena Aurora e toda a família também que está aí presente. Eu e Marchione e Ayla temos uma história já grande. Tive o privilégio de fazer o casamento desse casal, de acompanhá-los no casamento, no pós-casamento. E depois, aqui mesmo nessa igreja, nós apresentamos o pequeno Benício, né, que agora de pequeno está muito arteiro, está forte, está bonito. E agora eles trazem ao altar do Senhor também a pequena Aurora. Nós batistas, irmãos, nós não batizamos crianças, mas nós apresentamos as crianças ao Senhor. E isso como um símbolo importante do compromisso dos pais, de levarem seus filhos a conhecerem a Deus. Quando Deus, Marchione e Ayla, nos dá filhos, Ele nos coloca imediatamente como missionários. Nós temos um campo missionário a ser alcançado pelo Evangelho. Então, que o Senhor Deus possa dar a vocês a sabedoria necessária, a graça necessária e o testemunho necessário, para que por meio da vida de vocês, o testemunho de vocês e da pregação de vocês, a pequena Aurora possa conhecer a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Eu quero passar a mão de vocês. Falei que a gente não ia conseguir, mas aqui eu quero dizer que a Luciane deu 9 pingos d'água para trazer, para a gente conseguir essa Bíblia hoje. A Luciane está lá embaixo, né? Mas quero passar a mão de vocês de uma forma simbólica, a palavra do Senhor, que é de onde vocês vão tirar a inspiração, a sabedoria e a graça para criar
a pequena Aurora. Não da mente de vocês, não dos conceitos de vocês, não dos valores pessoais que vocês possam possuir, mas a palavra de Deus, que é a lâmpada para os nossos pés e também a luz para os nossos caminhos. Amém? A Viviane falou para eu não pegar a Aurora, porque ela vai me estranhar, não foi, Flor? E também nós estamos em tempo de pandemia. Não, mas depois ela puxa meu cabelo. Não, tô brincando. Mas, irmãos, vamos ficar em pé e vamos também orar. Eu quero que também agradecer a presença do vovô, da vovó, né? Presentes, dos tios. Está aqui o Dudu, o tio Coruja aqui também, né? Dudu, os irmãos conhecem. Graças a Deus por isso. Irmãos, vamos estender nossas mãos, vamos abençoar e consagrar essa criança ao Senhor. Ó Senhor, o homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for dado. Reconhecemos a tua riqueza, tu és bom, tu és generoso. Obrigado porque, segundo o seu propósito, por causa da sua vontade, a Aurora passou a existir e foi criada. Ó Deus, eu sei que o Senhor tem para a vida dessa mocinha um plano maravilhoso. Nós desde já apresentamos a vida da Aurora no teu altar, para que essa mocinha possa crescer, possa te conhecer e, sobretudo, possa dedicar sua vida ao Senhor. Para tanto, nós te suplicamos que sobre o Marquione, sobre a Ayla, repouse a tua sabedoria, o teu temor, o teu testemunho, para que, ó Deus, a Aurora, se espelhando nos seus pais e vendo como seus pais o amam, possa também aprender a te amar. Para que a Aurora, olhando para os seus pais e vendo como eles temem ao Senhor, ela também possa te temer. Ó Deus, então sustenta essa família em plena unidade, em pleno amor, Senhor, para que seja um ninho seguro para que a Aurora cresça e possa, Deus, te glorificar, porque esse é o nosso propósito, Senhor. Faça isso para a sua própria glória. E estenda também as suas bênçãos sobre a vida de todos os familiares da Aurora, os tios, os avós. Ó Deus, para que também, por meio desses testemunhos, a Aurora também seja ainda mais beneficiada, seja ainda mais conduzida ao Senhor. É assim a nossa oração, e oramos assim por causa do seu Filho amado Jesus, a quem honra e glória. Amém, 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 amém. Deus abençoe, parabéns aos papais, depois você passa o álcool na mão, parabéns à mamãe. Deus abençoe, amém, 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 graças a Deus, graças a Deus, amém, amém. Muito bem, irmãos, graças a Deus. Agora nós vamos ouvir a voz do Senhor. Então, abra comigo sua Bíblia no Evangelho de João. Aliás, na primeira carta de João, capítulo 3. Hoje nós vamos fazer um intervalo na nossa série de reflexões. E hoje eu gostaria de trazer uma palavra pastoral para a igreja, tendo em vista o momento tão importante que a gente vive na nossa sociedade e também aqui dentro de nós, dentro do nosso coração também. Então, primeira carta do apóstolo João, capítulo 3. Verso 1, verso 2 e verso 3, o mesmo texto que nós lemos no início desse culto. Amém? Todo mundo achou? Diz assim a palavra do Senhor: vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de seus filhos. O que de fato nós já somos. Mas quem pertence a esse mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque também não o conhece. Amados, já somos filhos de Deus, mas ainda não se mostrou ou não se manifestou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos realmente como Ele é. E todos que têm essa esperança se manterão puros, como também Ele é puro. Ó Senhor dos altos céus, mais uma vez suplicamos a Tua bênção sobre essa palavra que lemos.
pedimos que o Senhor possa iluminar a nossa mente, Senhor, para que possamos entendê-la com muita clareza. Que o Senhor possa também produzir em nós um coração como uma terra fértil, para que essa palavra possa cair nele e possa produzir muito fruto para a sua própria glória. E assim que oramos por causa de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós vamos dar um intervalo hoje, mas nós vamos retomar a nossa série de reflexões sobre o nosso ragu no próximo dia 21, tá bom? Mas hoje nós vamos pensar um pouquinho aqui nesse texto. Antes da gente entrar especificamente aqui nos versos que nós lemos, gostaria apenas de dar um contexto aqui dessa carta. João escreveu essa carta, sobretudo, para uma igreja dispersa ali na Ásia Menor, uma igreja que certamente passava por muita tribulação. João é o mesmo apóstolo, conhecido como apóstolo do amor, é o evangelista João, que colocou a sua cabeça assim no ombro de Jesus. E como toda carta, como toda epístola, é um documento ocasional, ou seja, ela é motivada por algum contexto específico daquela comunidade. O que estava acontecendo com essas igrejas ali da Ásia Menor? Essas igrejas estavam sendo perseguidas por heresias. E João, então, escreve essa carta com o objetivo de combater as heresias que estavam sendo pregadas ali naquelas comunidades. E que heresia é essa com a qual João se preocupa aqui? Uma heresia acerca da identidade de Jesus. Aliás, que toda boa heresia, se a gente pode dizer assim, boa heresia, né? Ela coloca em xeque quem é Jesus de Nazaré. Na verdade, foi assim que Satanás tentou Jesus, não foi? Se és o Filho de Deus, ou seja, atacou a identidade de Cristo. Então, mais uma vez aqui, esses pseudo-apóstolos estavam tentando pregar um outro evangelho que estava tentando desfigurar a identidade de Jesus. Eles não negavam de forma alguma que Jesus era o Messias, mas eles estavam negando a plena encarnação do Verbo, a plena encarnação de Deus. Ou seja, eles estavam negando que Jesus havia vindo em carne. E por que isso é algo muito, muito grave? Ora, existem desdobramentos enormes por conta dessa heresia, mas sobretudo porque foi justamente na encarnação do Verbo que nos foi revelado o coração paterno de Deus e a eterna relação filial de Jesus com o seu Pai. Ou seja, o que a encarnação de Jesus nos revelou? Nos revelou que na eternidade já existia, ou no âmago da eternidade, ou no âmago ainda das pessoas ali dentro da Trindade, existe uma relação eterna, onde o Pai se apresenta como o Pai de Jesus Cristo, né? Então, essa concepção da paternidade de Deus, sem dúvida alguma, também reverbera nos nossos relacionamentos como igreja e na nossa posição, inclusive, diante de Deus. Porque foi a partir da revelação que Jesus Cristo é o Filho de Deus, no grego ali o huios de Deus, ou seja, o Filho maduro de Deus, o Filho pleno de Deus. É por causa dessa revelação que Jesus agora é a segunda pessoa da Trindade, o Filho amado do Pai, que nós também, por adoção, podemos agora ser chamados igualmente como filhos de Deus. Isso interfere completamente na obra de Jesus ao nosso favor. Então, essa ideia de que Jesus é o Filho de Deus é de suma importância na vida da igreja, para a nossa espiritualidade e para a nossa identidade como agora também filhos de Deus. É dentro desse contexto que João, então, desenvolve a sua epístola. E aí nós vamos aqui para o texto, nós vamos ver o que isso significa para nós, e que Deus nos dê muita graça para a gente fazer a aplicação desse texto a partir do momento que todos nós estamos vivendo, não é? João começa assim a sua carta. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, ao ponto de nos chamar filhos de Deus. E aqui é muito interessante porque os irmãos sabem que a Bíblia, o Novo Testamento, não foi escrito em português.
Não é assim? O Novo Testamento foi escrito em grego, não é? E quando a gente traduz alguma coisa, a gente perde muito a essência daquilo. Então, eu vou pedir ajuda aqui para o John Stott, que é um grande erudito da língua bíblica aqui, né, do grego, para tentar traduzir melhor esse texto aqui para os irmãos, né? O Stott aqui, ele tenta clarear esse texto, esse versículo, nos trazendo duas luzes importantes. A primeira delas tem a ver com a ideia desse grande amor de Deus ao ponto de nos chamar. Essa expressão, ao ponto, é muito interessante, que é uma expressão de espanto. É como se fosse algo extremamente surpreendente para nós agora, algo que deve nos surpreender muito, ou seja, ser chamados filhos de Deus não é algo que deve nos causar bocejo, mas é algo que deve nos causar assim, um grande impacto, né? Porque é algo surpreendente, é algo maravilhoso. Então é essa ideia que o texto traz, e esse, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus também, tem uma ideia assim, de algo que é inédito, que é algo sem paralelos. Porque, irmãos, muitas vezes a gente pensa, quando nós falamos que nós somos filhos de Deus, a gente automaticamente faz o paralelo com os nossos pais, não é assim? Ou seja, eu sou filho de Deus na mesma proporcionalidade ou na mesma relação que eu sou filho do meu pai. Mas o que João está querendo dizer é que a nossa relação filial com Deus, ela é muito mais profunda, ela é muito maior, ela é muito mais intensa, ela é muito mais plena de amor, de cumplicidade, de conhecimento, do que um conhecimento que um pai tem de um filho. O que João está querendo dizer é o seguinte: a sua relação com seu pai, ela é boa, ela é excelente, ela é dádiva de Deus, mas a relação que você tem como filho de Deus é muito superior a essa. É isso que ele está dizendo. E mais um ponto importante aqui, é que quando João usa a expressão filhos de Deus, para Jesus, toda vez que Jesus é apresentado como filho de Deus, ele é apresentado como ruiós. Nós falamos aqui o filho maduro, o filho pleno, o filho completo. Mas todas as vezes que nós somos chamados filhos de Deus, na grande maioria, pelo menos aqui do Novo Testamento, a outra palavra que João usa aqui para filhos é a palavra tecna, ou seja, que é a palavra criança. Ou seja, nós somos chamados filhos de Deus como crianças. Então, se a gente pode traduzir melhor esse primeiro versículo, de uma forma mais ampliada, a gente pode pensar mais ou menos assim: vejam como é espantoso esse amor de Deus, surpreendente esse amor de Deus, indizível esse amor de Deus, que agora nós somos chamados filhos dele de forma completamente diferente da nossa filiação terrena. E ele nos chama não apenas de filhos, mas agora somos suas crianças. Quem é pai que sabe que... Nós estamos aqui com a Aurorinha, né? Quem é pai que sabe o quão precioso é uma criança para nós? A gente dá a nossa vida, não é assim? Então, irmãos, quando Deus olha para nós, é claro que Ele quer forjar em nós o ruiós de Deus. Ele quer nos transformar em soldados. Mas quando Deus olha para nós, assim, segundo aqui o coração amoroso e paternal do próprio João, que escreve isso aqui, Deus olha para nós e fala: ali está a minha criança. Não importa se você tem cabelos brancos, não importa se você tem 78 anos, não importa absolutamente nada disso. Deus olha para nós com esse coração paterno. Assim como Ele olhou para o seu filho ali na cruz, assim como Ele amou o seu próprio filho Jesus, agora Ele também olha para nós. E isso deveria nos espantar. Isso deveria aquecer o nosso coração nessa manhã. Saber que nós somos agora filhos de Deus. João continua: olha, o mundo não pode entender isso. Isso para o mundo é um mistério. O mundo é cego, o mundo não conhece essa relação. Para o mundo isso é loucura, gente. Mas para nós que temos o Espírito de Deus, eu sei que você que está sentado aí, que tem o Espírito de Deus, você sabe muito bem o que eu estou falando. Porque eu não tenho dúvida que o próprio Espírito de Deus testifica com o seu Espírito que você é filho.
E quando nós temos esse testemunho interno do Espírito em nós, que nos faz crer que somos filhos de Deus, isso exorciza toda a solidão, todo o medo, não há temor, porque agora nós somos filhos, somos guardados pelo amor do nosso Pai. O mundo não desfruta disso, gente. O mundo está desesperado e tem todas as razões para estar desesperado. Mas nós não. Nós não. Nós somos filhos. Nós somos filhos. E olha o que o texto continua dizendo, isso é um mistério para o mundo. No verso 2, João introduz a sua fala dizendo, nos chamando de amados. Se você for ver nos evangelhos, quem é o filho amado? Jesus. Sobre ele que está o testemunho do Pai, esse é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Agora João, tendo isso em perspectiva, ele olha para nós e também diz, amados. Não se esqueçam disso, vocês são amados. Assim como o Pai olha para o seu Filho Jesus e diz, meu filho amado, meu ruioso amado, agora também esse mesmo Pai olha para nós com seu coração paterno e diz, amado. Somos amados por Deus, amados por João, mas somos amados por Deus. E aí ele vai nos informar algumas coisas, ele vai dizer, amados, nós já somos filhos de Deus. Nós já fomos adotados, nós não somos mais órfãos. Nunca se sinta órfão, nunca se sinta desamparado, porque está escrito, ainda que meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Então, amados, não se esqueçam disso, nós já somos filhos de Deus. Ou seja, já somos filhos de Deus. Mas ele vai dizer, mas ainda não se revelou o que haveremos de ser. Ou ainda não. Tem o já, nós já somos filhos de Deus, mas ainda nós somos incompletos. Ainda nós sofremos. Ainda nós somos angustiados, gente. Ainda nós somos perseguidos. Ainda nós somos maltratados. Ainda nós sentimos solidão. Ainda a enfermidade opera no nosso corpo, opera na nossa mente, opera na nossa alma. Nesse mundo nós ainda somos desprezados pelos homens. O que João está dizendo é, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Nós ainda somos fragmento daquilo que nós seremos. Nenhum de nós está isento, portanto, do sofrimento desse mundo, gente. O sofrimento não deve espantar o cristão. O sofrimento não é um acidente na vida do cristão, Daniela. O sofrimento faz parte da vida do crente também. O que João está dizendo é, ainda nós não chegamos lá, ainda nós somos imperfeitos. Ainda não se manifestou a glória que há de ser revelada em nós. Essa imagem ficou muito clara para mim um tempo atrás, quando eu fui visitar um rapaz, e ele foi assim acometido de uma enfermidade muito grave. E eu fiquei sabendo que ele estava nessa luta com essa enfermidade. E pediram para eu dar um tempo para não visitá-lo nesse período. Eu esperei um tempo. E depois quando foi autorizado, eu fui visitá-lo. É engraçado que você vai com aquela imagem que você tem na mente, né, assim? E esse rapaz é um camarada brilhante, um cara fazendo doutorado aqui na Federal, um cara inteligente, um cara alegre, um cara que conversa de tudo, uma pessoa assim, cheia de Deus, um amoroso, servo de Jesus, um bom marido. Eu fui com um bom amigo, doce, uma pessoa fantástica. Eu fui com aquela imagem, mas quando eu me encontrei com esse amigo, eu fiquei impressionado
do grau de debilidade que uma doença pode fazer, pode produzir no ser humano. E quando eu olhei para esse meu amigo todo debilitado, eu me lembrei desse texto. Sobre a vida dele ainda não se manifestou o que ele haverá de ser. Esse mundo ainda é um algoz, ainda produz muita dor e muito sofrimento para cada um de nós. E ninguém está fora desse barco. Mas o que João está dizendo é, ainda não se manifestou. Eu gosto muito dessa palavra ainda, porque dá uma ideia de esperança, ou seja, aguarde. Porque essa situação não é definitiva. Essa situação é transitória, ainda não se manifestou. Isso implica afirmar que esse ainda significa que daqui a pouco se manifestará. Em breve se manifestará. Aquilo que, segundo João, nós haveremos de ser. E é muito interessante que essa ideia de ainda não se manifestou, ou ainda não se revelou, mostra uma certa ignorância do apóstolo, porque ele não sabe o que nos espera lá. Nessa suprema manifestação do Filho de Deus, Jesus Cristo. Mas o que João está dizendo, olha, é um mistério como nós seremos, mas nós seremos transformados. Quando o Filho de Deus, o ruiós de Deus, se manifestar, porque ele ainda não se manifestou na sua plenitude, nós esperamos a segunda vinda de Jesus. Essa é a nossa esperança, irmãos. Nós não chegamos ainda em casa, ainda não se manifestou a gloriosa face do Filho de Deus, mas quando essa face do Filho de Deus se manifestar e nós olharmos para ele, John Stott vai dizer, nós nos veremos como nós somos, porque nós veremos como ele também é. Nós estaremos diante do Cordeiro e nós falaremos, Jesus, tu és assim. Tu és tão belo desse jeito, tu és tão glorioso, tu és tão pleno, agora eu entendo quem tu és. Mas também, nessa mesma revelação, nós olharemos para nós e nós veremos, eu sou assim? Eu sou tão completo assim? Eu sou tão pleno assim? Onde está aquele homem fragmentado? Onde está aquele homem completamente carcomido pela doença, pela angústia, pelo sofrimento daquele mundo? João vai dizer, nós seremos como ele. Nós seremos como ele. E ele vai dizer, se você é filho de Deus, você deve manter o seu coração puro e a sua esperança nisso. Irmãos, eu quero encerrar só lembrando que a vida de um filho de Deus é uma vida baseada na esperança. Nós não andamos por aquilo que nós vemos aqui agora. Paulo vai dizer, porque o que nós vemos aqui agora é passageiro, é transitório. Mas as coisas lá do alto são eternas e são permanentes. O nosso grande desafio nessa manhã é tirar os olhos do transitório. Seja a luta que você esteja passando, seja o coronavírus que está nos assolando, seja a sua própria luta particular, e colocar os olhos onde nós devemos colocar e olhar na direção que nós devemos olhar, para o nosso amado. Ele é fiel e quando ele voltar, nós seremos semelhantes a ele. Eu quero finalizar lendo aqui uma palavra do John Stott que sintetiza muito bem tudo isso que nós falamos. Ele vai dizer o seguinte sobre a nossa herança, sobre a nossa esperança. Ele vai dizer, primeiro, ele aparecerá. Depois, nós o veremos como ele é.
e finalmente seremos semelhantes a Ele. E desde aquele dia, em cumprimento do propósito predestinativo de Deus para sermos conformes à imagem do seu Filho, também seremos transformados. E portanto, estamos agora com o rosto ainda encoberto, mas um dia nós iremos contemplar a própria glória do Senhor. Assim, é compreensível que quando o virmos como Ele é, não somente o nosso rosto for desvendado, mas também o dele for desvendado, seremos final e completamente semelhantes a Ele. Isso também inclui os nossos próprios corpos. É hoje, portanto, suficiente saber que no último dia e pela eternidade, nós estaremos com Cristo e seremos também como Cristo. Quanto a uma revelação mais completa daquilo que nós seremos, hoje nós nos contentamos em esperar para saber. Amém? Então, que o Senhor possa nos encher de esperança com essa palavra, para que a gente possa descansar nas suas promessas e na realidade do seu reino. Na realidade do seu reino. Feche seus olhos, vamos orar por isso. Deus conhece você. Antes que você fosse formado no ventre, Ele já conhecia o seu nome. E Ele é amor. Ele é um Deus bom. Jesus revelou que Deus não é apenas um Deus amoroso, mas Ele é um Pai amoroso. Portanto, saiba que Ele te contempla agora, nos contempla agora, como as suas crianças. E Ele nos trouxe aqui nessa noite para nos lembrar de que ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas quando Ele se manifestar, nós haveremos de vê-lo como Ele é. E também nós seremos transformados. Ó Deus, nessa manhã, nós te damos muitas graças pelo privilégio que nós temos de crer nessa palavra. Ó Deus, de fato nós ficamos espantados e surpresos com o seu grande amor, ao ponto de nós sermos chamados as suas crianças. Ó Deus, e nós nos achegamos a Ti como o filho se achega confiantemente junto do Pai. Ó Deus, e nós sabemos que o Senhor já nos sonda de longe, o Senhor já esquadrinha todo o nosso pensamento. Eu sei que antes da gente pedir qualquer coisa, o Senhor já conhece cada palavra que iremos falar. Ó Deus, mas mesmo assim nós queremos nos aproximar de Ti e dizer que nós confiamos no Seu coração paterno. É verdade, Deus, nós não entendemos tantas coisas que acontecem conosco, tantas coisas que acontecem nesse mundo, tantas coisas que acontecem na nossa família. Nós não entendemos aquilo que acontece com o nosso corpo, Senhor, com a nossa mente, com os nossos relacionamentos. Nós temos tantas perguntas, Senhor. Mas, ó Deus, não é necessário que essas perguntas sejam respondidas para nós compreendermos que o Senhor nos ama, que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor, como Pai, cuida dos seus filhos. Ó Deus, e a minha oração nessa manhã é que cada um de nós, como, ó Deus, seu pequeno rebanho, como seus filhos, possamos de fato crer nessa verdade, para que o nosso coração não seja mais órfão, Senhor, para que o nosso coração não se sinta mais abandonado e solitário, Senhor, nesse cosmos,
Porque a verdade, Deus, muitas vezes os nossos filhos não nos compreendem, as nossas esposas, os nossos maridos, os nossos pais não nos compreendem, sequer nós nos compreendemos. Mas, ó Deus, nós sabemos que o Senhor nos sonda e o Senhor nos compreende. Portanto, Senhor, nosso clamor nessa manhã é que o Senhor haja com misericórdia em nós, para que possamos, ó Deus, crer nessa palavra. Abre os nossos olhos débeis ainda, Senhor. Os nossos joelhos estão vacilantes, Senhor. E faça com que os nossos olhos possam olhar para Ti. E faça com que as nossas pernas possam correr confiadamente para Ti, Senhor. Para encontrar em Ti o abrigo e o socorro, ó Deus. Porque vão é o socorro do mortal. Mas em Ti estão colocados os nossos olhos nessa manhã, ó Altíssimo. Te suplicamos a Tua misericórdia sobre o nosso Brasil. Te suplicamos a Sua misericórdia sobre o mundo, ó Deus. Para que, ó Senhor, o Senhor possa agir com a Sua graça, ó Deus, com a Sua intervenção, com o Seu socorro. Trazendo a cura para esse mundo, Senhor. Não apenas desse vírus e dessa enfermidade física que nos assola, mas a cura para as nossas almas, ó Deus. Para que cada pessoa nesse planeta possa entender, assim como nós entendemos. Possa, ó Deus, compreender, assim como nós compreendemos, que por meio de Jesus nós temos o privilégio de sermos chamados teus filhos. Ó Deus, que essa palavra dessa manhã seja âncora para as nossas almas. E possa nos alimentar e possa, ó Deus, nos ajudar a não olharmos para o temporal, para o aqui e para o agora. Mas ensina-nos, ó Deus, a caminhar pensando na eternidade. Faça isso para a sua própria glória. E assim que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e que a doce consolação do Teu Santo Espírito seja com todo o Seu povo, espalhado por toda a terra, hoje e até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? Deus nos abençoe. Um domingo e uma semana cheia da graça do Pai para cada um de nós. Não se esqueça disso. Você é a criança amada pelo Pai Celestial. Confie nisso. Viva isso. Que a graça de Deus esteja com cada um de nós. Amém.